Endureceu o discurso, o que eles falaram? Dura esse discurso, nós não podemos ouvir. A igreja de Jesus esvaziou, ficou só 12. Tão preocupado com quantidade, ele mandou Pedro ir atrás para avisar que ia ter uma conferência profética, uma conferência, um avivamento, que ia vir uma banda de Jerusalém, um pregador, um conferencista de Jericó. Nada disso. Ele virou para os 12 que restaram e disse para eles assim, fez um convite: vocês não querem ir também, não? Porque o evangelho é esse, ele não muda. E Pedro responde: para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se vocês tiverem essa consciência pelo Espírito Santo, já valeu esse seminário. Ontem o Senhor moveu tudo, mudou a palavra, fez tudo faltando 30 segundos para Raquel me entregar o microfone, por causa de uma vida, por causa de um jovem que havia desistido, que estava revoltado contra Deus, há 5 anos, que não pisava, não entrava em lugar nenhum para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor levou o irmãozinho dele de 6 anos de idade, com o mesmo câncer que está no meu cérebro, e ele não perdoou Deus por isso. E faltando 30 segundos, depois que eu preparei toda a palavra, Deus mandou pregar para ele. E Deus falou com todos que estavam aqui ontem. O Senhor nos mostra a soberania dele, que ele tem tudo sob controle. Nada sai do governo das mãos dele. Mas uma pergunta ecoou ontem: o que queres? A minha vontade ou a sua? Quando Deus me perguntou o que eu queria, se era o projeto ou a cura, ele não estava me dando uma opção. Ele já tinha escolhido. A soberania dele está acima das nossas escolhas. Apesar de que a soberania dele não anula a nossa responsabilidade. E por vezes ele nos permite escolher. E pela graça dele, ele nos permite escolher. Mas também ele nos permite colher do nosso plantio. Que muitas vezes é uma grande disciplina. Porque temos plantado aquilo que ele não mandou. E vamos colher aquilo que não queremos. Da desobediência, de não estarmos no centro da vontade dele. Mas, como filhos, ele nos volta para o centro da vontade dele. O conselheiro, ele faz isso. O que é o conselheiro? O conselheiro não é um palpiteiro. O conselheiro é uma das pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve um concílio no céu. Houve um conselho no céu. Antes do Pai formar e criar todas as coisas, o Pai planejou num conselho o que seria feito. Foi planejado nossas vidas. Foi planejado uma família de muitos filhos, onde o unigênito filho seria o primogênito de muitos irmãos. E esse primogênito daria a Deus muitos filhos por adoção. Deus é Deus de família. Não houve plano B. Jesus não foi uma providência tardia para consertar, não. Deus havia planejado desde o início que ele seria um pai de uma família de muitos filhos. Quando Jesus foi, ele disse: virá outro conselheiro. O conselheiro nos faz voltar ao conselho. O que é o conselho? A vontade de Deus. O Espírito Santo nos traz para o eixo. A duras penas se precisar, mas ele traz. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Então o que queres não é a sua vontade. Ele só quer te dar uma consciência de que é a vontade dele que vai sobrepor a sua em todo o tempo. Ainda que você insista em tomar algumas decisões, no final é a vontade dele que vai prevalecer. Se você é filho de Deus, nascido de Deus, a sua vida já não te pertence mais. Até você descobrir isso, a gente sofre muito. E sofre desnecessariamente. Então, até eu compreender que o Deus da minha vida tinha todo o poder para curar ou não me curar fisicamente, e que não seria feita a minha vontade, mas a dele, eu sofri muito.
Até que chegou naquele dia: o que queres? A minha vontade ou a sua? O meu espírito estava pronto para falar com ele que era dele. Senhor, eu quero o projeto. E o projeto eram almas, eram vidas, que eu nem sonhava que seria. Há 9 anos o Senhor nos enviou como missionários itinerantes. E o Senhor mudou toda a nossa vida, transformou tudo. E nos fez abrir mão de tudo para cumprir a missão dele. E quando eu escolhi o projeto, eu sabia que não era o que a minha carne queria. Eu tinha consciência disso. Quando Deus manda Abraão levar Isaac para ser sacrificado, e quando no limite do cutelo para Abraão sacrificar Isaac, uma voz bradou do céu. O que essa voz disse? Agora eu sei que temes a Deus. Puxa, mas o anjo do Senhor não sabia? O Senhor não sabia disso? Claro que ele sabia. No hebraico quer dizer o seguinte: agora na experiência você sabe a fé que você tem. Então o Senhor nos leva a experiências dolorosas, muitas vezes, para nós nos vermos no deserto. Oséias, sei que fala: eu te levei ao deserto seco, para que você se conhecesse. Porque é no deserto que a gente vai saber a fé que nós temos. Por isso que o Espírito está pronto. Quando Deus me fez a pergunta do que queres, ali eu estava entendendo que era morte mesmo. O grão de trigo tinha que cair na terra e morrer para todas as suas vontades. Naquele momento foi crucial para mim. Mas Deus sabia que ao levantar daquela resposta, que era o projeto, eu ia debandar. E debandei. Deus já sabia. E Deus me fez saber o porquê. Porque eu não o amava com amor ágape. Eu amava com amor de Pedro. Nós somos Pedro. Até que esse amor seja transformado em nós, o perfeito amor, que lança fora todo o medo, nós estamos num processo de transformação. Então foram revelações que o Senhor foi me dando, mostrando-me quem eu era na frente do espelho. Como diz Paulo, que nós somos transformados pelo Espírito Santo, como se estivesse olhando para um espelho a nossa imagem. Até que essa imagem refletida não seja mais a nossa. Qual que é a obra do Espírito Santo na sua vida? Transformar você a imagem e semelhança de Cristo. O padrão é um só, é Cristo. Ser Cristo. Oferta para esse mundo. Se ofertar para a sua casa, para os seus inimigos, para aqueles que te perseguem. O Evangelho é isso, amados. Mas é impossível viver esse Evangelho se não for pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível, porque nós somos maus. Ninguém é ficha limpa aqui. Todos nós temos pés de barro. Ai daquele que pensa que está de pé. Cuidado com a soberba espiritual, de achar que está pronto. Como diz o Eclesiastes, que o sábio não seja sábio demais, para que não te destruas a ti mesmo. Nós temos que estar desesperadamente buscando em conhecer mais de Deus. A nossa vida consiste só nisso: conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo e fazê-lo conhecido através das nossas vidas. Então foi isso que Deus foi nos revelando, foi isso que Deus falou conosco ontem. Então o que queres não é uma escolha. Muita gente fala isso comigo: mas sabe por que você não escolheu a cura? É o que eu mais queria. Mas há um homem dentro de nós, se chama homem interior. Ele nasceu de novo. A nossa guerra é por isso. Que a nossa natureza perversa, má, luta contra esse homem, contra esse espírito que foi vivificado, regenerado. O maior vento contrário que enfrentamos não está fora de nós, é dentro de nós. A maior guerra que enfrentamos não está fora de nós, é dentro de nós. Porque o diabo, querido, só age por concessão. O diabo só tem a força que nós damos para ele. Ele só age naquilo que eu consinto que ele haja, na brecha que eu abro para ele agir, na minha desobediência a Deus. Então é dentro de mim, não adianta culpar o diabo. Nós temos a mania de terceirizar a culpa. Eu sou assim porque meu pai era, meu avô, meu bisavô.
Não. Muitas vezes padrão de comportamento. Nós repetimos os pecados dos nossos pais porque aprendemos vendo. Nossos filhos aprendem mais vendo do que ouvindo. Os maiores evangelizadores da terra chama-se pai e mãe. Nada supera um exemplo bem dado. Então não adianta culpar espíritos familiares daquilo que nós somos os responsáveis. Estamos terceirizando culpa. Mas é assim que nossa natureza faz. A nossa natureza adâmica fez isso desde o começo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que enganou ela. Nós sempre nos escondemos daquilo que fazemos. Nós não sabemos lidar com a verdade. Nós não queremos ser curados, na verdade. Nós não queremos ser curados das nossas dores. Porque ser curado na nossa dor consiste em expor as nossas verdades para Deus. E a gente não quer fazer isso. Talvez seja por isso que essas cadeiras estejam vazias. Porque a coisa mais difícil é lidar com as nossas curas. Queremos curar os outros, mas não nos submetemos a Deus para sermos curados. Se vocês estão aqui, porque o Senhor trouxe vocês. Não é mérito de vocês. Se eu estou aqui, é pela graça de Deus. Não é mérito nenhum nosso. Quando nós escolhemos a vontade de Deus, ainda que o nosso amor não esteja pronto para morrer por Ele, para ir até o fim por Ele, Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos levar aonde Ele quer que cheguemos, quer sermos parecidos com Ele. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém? E nessa manhã, nós vamos continuar nesse processo de cura. Porque nós estamos lidando, muitas vezes, perdemos guerras dentro de nossas casas, dos nossos relacionamentos, porque desconhecemos mesmo a palavra de Deus, desconhecemos princípios. Nós somos destruídos porque nos falta conhecimento. Ou às vezes conhecemos, mas rejeitamos a verdade de Deus. Como diz Deus, os meus sacerdotes rejeitam a minha verdade, eu os rejeitarei. E Deus tem rejeitado muitos diante dele agora. Deus tirou o freio de uma multidão de crentes evangélicos, de líderes, de lobos, mercenários. Mas será que Deus não está vendo isso? Não, está tudo patente diante dele. Na verdade, Deus segura a ira dele com uma mão, enquanto a outra mão chama para a salvação. Mas um dia essas mãos vão se abaixar. E a ira de Deus vai consumir aqueles que rejeitam a verdade de Deus. Então é a misericórdia do Senhor mesmo é que não nos deixa ser consumidos, queridos. Então há uma mão aplacando a ira. Deus está vendo, está diante dele, nada sai do controle dele. Ainda que o ímpio ou que um juízo não venha naquele momento para aquela pessoa, a vingança do Senhor é certa. Por isso que a ordem é para nós não deixarmos ser vencidos pelo mal. Para nós a ordem é vencer o mal com o bem, porque cabe o Senhor o juízo. Cabe o Senhor a vingança. A ordem para nós é amar os nossos inimigos, orar para aqueles que nos perseguem. Então nós estamos enfraquecidos porque nós não estamos conhecendo ou vivendo a palavra de Deus em nós. Como o João escreve para os jovens, Jovens, vos escrevi porque sois fortes, porque tens vencido o maligno, porque a palavra está em vós. Aonde está essa geração que tem vencido o maligno? Não, eles têm sido vencidos pelo maligno, porque a palavra de Deus não está neles. Não está neles. Nós perdemos uma geração, amados. Nós entramos em escolas municipais, estaduais, particulares, e eu falo que é o melhor lugar para pregar. Nós entramos disfarçados de palestrantes e pregamos o Evangelho de Cristo Jesus para jovens, adolescentes que nasceram na igreja e acham que são crentes. São crentes, só não são nascidos de Deus. Para jovens evangélicos, católicos, espíritas, ateus, héteros, homossexuais, viciados, jovens íntegros, sinceros, cristãos verdadeiros, a minoria.
sofrendo ali bullying por serem incorretos. Nós lidamos com tudo na escola. E eu posso dizer uma coisa para vocês: nós perdemos uma geração. Mas dá tempo ainda, igreja. Dá tempo. Está nas nossas mãos colocar os limites novamente, né? E entender pela palavra de Deus a guerra que estamos nela. E não fechar os nossos olhos, né? Então eu gostaria que vocês abrissem comigo Mateus 5. Mateus 5, a gente vai ler só o verso 9. Mateus 5, 9 é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou muito felizes são aqueles que promovem a paz, porque estes serão chamados filhos de Deus. Eu fui ministrada por essa palavra há um tempo, e isso entrou muito no meu coração e tem queimado meu coração. Eu quero partilhar com vocês aquilo que me edifica. E nesse texto, a palavra filhos, como nós vimos ontem, ágape, filéu, no grego, algumas palavras em português não conseguem traduzir ou dar a percepção do que está sendo falado na verdade. Para o amor, nós temos 4 palavras em grego: o filéu, o philos, o agapau, né, que é o ágape, o philos, o spurgeon e o eros. 4 tipos de palavras para amor. E para nós, amor é uma coisa só. Eu amo pizza, eu amo você, eu amo cachorrinho, eu amo gatinho, eu amo aquele louvor, não é? Tudo eu amo. Nós não temos uma outra palavra para dizer. Então a gente não sabe qual que é a dimensão, a qualidade desse amor para pizza e para alguém. Às vezes é a mesma. Enquanto servir, né? Enquanto aquele amor, aquela pessoa ou aquela pizza for conveniente, eu estou amando você. Né? É isso que Deus nos abordou ontem, né? Eu fui muito confrontada pelo amor filéu, o amor da amizade. Eu sou seu amigo até que, né? Pedro estava realmente disposto a morrer por Jesus, mas o Jesus que ia reinar em Israel, não o Jesus que ia morrer na cruz, né? Então esse Jesus serve para você até que aquilo que você quer ele te dê. Só que é só no deserto que a gente vai descobrir isso, amor, amigos, amados, né? A gente acha que a gente ama Jesus com amor ágape. Estou disposta a morrer. Cantar é muito fácil, gente. Onde a gente mais mente é no louvor, né? Onde mais mente é no louvor. Cantar, isso é muito fácil. Eu abro mão de tudo, eu entrego tudo, tudo é seu, mas na primeira prova que vem, restitui, eu quero de volta que é meu. Não é? A gente realmente entra numa crise existencial com Deus. Só que o Senhor vai nos curando. Ele sabe quem nós somos. E aqui, essa palavra filhos é a mesma coisa. Para filhos, no grego, nós temos 2 palavras para filhos: o teknon e o huios. A palavra teknon para filhos, a maioria das vezes que Deus vai se referir a nós é a palavra teknon, criancinhas, bebezinhos, imaturos, filhos imaturos. A palavra huios, todas as vezes que vai referir a Jesus, é a huios, filho maduro. Aí que vem a revelação do que Deus quer para nós. Muito felizes são os pacificadores, porque esses serão chamados huios, filhos maduros. O que Deus está mostrando aqui, queridos? Que uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa que promove a paz,
evidencia que é um filho maduro de Deus. Não é mais uma criança, não é mais um crente mimado, que emburra. Filhos maduros. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Efésios 4 vai nos dizer que nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo a uma unidade só de fé, até que cheguemos à estatura perfeita de Cristo. A palavra perfeita, aqui no grego, quer dizer maduro, maturidade. Nós só conseguimos passar os nossos vales curados e curar outros quando chegamos a essa maturidade de fé. É o que nós vamos entender agora. E essa palavra pacificador, ela se refere ao Senhor Jesus. É isso que Deus está transformando em nossa vida. Bem-aventurado, muito feliz aqueles que são pacificadores. Só para vocês terem uma ideia, né, uma noção de quanto isso é sério. Quando Davi construiu o palácio dele, ele olhou, quando o palácio estava pronto, ele olhou para a arca, que representava Deus, a presença de Deus naquele tempo, não hoje, mas naquele tempo, a arca representava a aliança de Deus com o povo, a presença de Deus ali. Ele disse: como que eu posso morar num palácio e o Senhor não ter uma casa? Eu edificarei para ele uma casa. E o profeta Natã ouviu aquilo e achou aquilo muito bom. Não, pode, muito boa a sua ideia, ótimo. Com certeza Deus vai se agradar. Sabe o que eu disse ontem? A gente acha que fazendo certo pelo certo, a gente está agradando a Deus, né? Deus está aprovando o certo. Não, amados, não se iludem com isso. Porque eu tenho aprendido isso. Pecado não é uma coisa que eu venha fazer, só aquilo que eu venha transgredir a lei de Deus. Mas pecado é eu estar fora do centro da vontade de Deus. Fazendo as coisas fora do tempo, do propósito e do plano de Deus. Eu já estou em pecado, né? Então, quando Natã falou isso, o profeta Natã, usado por Deus, quando ele foi para casa, Deus cobrou Natã. Natã, volta lá e conserta isso, porque eu não quero uma casa. Ninguém pode me edificar uma casa. Não é um homem que vai me edificar uma casa. É eu que edificarei a minha casa nele. Eu que dei tudo a Davi. Deus mostrando que viria, que o templo hoje somos nós, que é Ele que habita em nós. Quem somos nós para fazer algo para Deus? Sempre queremos ser aprovados por alguma coisa que fazemos para Deus. Entre o serviço e o relacionamento, Deus escolhe o relacionamento. Porque numa relação que agrada a Deus, você vai servi-lo da maneira correta, também que o agrade. Então, Natã teve que voltar e consertar. Davi, Deus não quer não. Você pode preparar os materiais, você pode preparar tudo, mas quem vai construir o templo não vai ser você, porque você é um homem de guerra. Quem vai construir o templo é a sua semente. Eu vou levantar Salomão. Sabe o que Salomão significa no hebraico? Pacífico. Gente de guerra não edifica casa. E as mulheres têm esse poder e autoridade de edificar a casa. Nós temos o poder, queridas, de tocar gente. Nós auxiliamos marido. Nós edificamos filhos. Gente de guerra não edifica casa. Deus não deixou Davi edificar. E é tão sério isso, que quando as pedras chegaram no templo, já chegaram prontas.
As madeiras chegaram prontas, as pedras chegaram cortadas, elas eram encaixadas, porque não houve barulho, não houve grito, não houve nenhuma confusão na construção da casa. As pedras eram cortadas lá na pedreira e de joelhos. Gente de guerra não edifica casa. E o Senhor nos deu, mulheres, autoridade para edificar a casa, auxiliando os nossos maridos, edificando os nossos filhos no Senhor. Isso não é ser empoderada. Esse empoderamento feminino é algo maligno. Está na contramão da palavra de Deus. Ali, como o livro Sim, Dona de Casa, nos mostra muito bem o que Deus pensa sobre isso. Essa ditadura de pensamento da ideologia de gênero, que usou esse lobby de feministas, na verdade é uma massa de manobra do anticristo, para destruir as nossas casas. Casamentos estão sendo, famílias estão sendo desintegradas, porque mulheres não têm obedecido princípios estabelecidos por Deus. Se nós não entendermos o que é submissão na visão de Deus, nós destruímos as nossas casas. Submissão não é ser o capacho. Casa não tem chefe. O que Deus deu para o homem e não deu para a mulher. O que deu para a mulher não deu para o homem. Deus colocou características no homem de prover, de liderar, de dar segurança à casa dele. A liderança está nas mãos dos homens. As mulheres não estão debaixo dos pés dos homens. Ela foi colocada ao lado para auxiliar, porque sem o auxílio vocês também não conseguem. Por isso que Paulo aos Efésios, antes de falar sobre submissão, ele fala um versículo antes: sujeitai-vos uns aos outros. Submissão é eu abrir mão do meu desejo de controlar o homem, porque isso está em nós desde criancinhas, desde menininhas. Nós somos mandonas por natureza, porque nós somos mais rápidas. Homens são mais lentos, porque o homem, ele não vê nada que está acontecendo agora. O homem vê estreito e longe. Enquanto a menina, com 12 anos, está pensando se ela vai casar ou ficar solteira, o menino está no videogame brincando e está muito longe dele. As mulheres veem tudo o que está acontecendo, as mulheres veem largo, porém, nenhum palmo na frente do nariz. Os homens não veem nada que está acontecendo, mas vê longe. Um precisa do outro. Por isso que nós sofremos mais. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo agora. A gente fala, marido, não faz. Marido, não vai, vamos orar. Só que o marido não está vendo isso. Entendeu, marido? Um precisa se sujeitar ao outro. Mas se, dependendo da casa, o marido é teimoso, a última palavra é dele. Amém, queridas? Obedeça ao Senhor. Se nós não somos submissas ao marido, nós não temos um problema com o marido, nós temos um pecado com Deus. Porque o primeiro transgressor dessa lei foi Lúcifer. E Lúcifer desceu a quem? A Eva. Porque foi dado a Eva a mesma lei da submissão. Mas quando Eva desobedeceu, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não houve a queda. Mas quando o líder, a quem Deus entregou o sacerdócio, a responsabilidade de liderar, de proteger e de prover, quando ele desobedeceu, aí veio a queda. Então, se o marido errar, a casa toda sofre. Quando nós aprendemos isso,
Fica mais leve viver a dois. Porque o casamento não é fácil, queridos. Não existe casamento perfeito. Cuidado com os casamentos de Facebook. Eu e a gente fala muito sobre isso. Cuidado com os casamentos de Instagram. Cuidado com os casamentos perfeitos na igreja. Cuidado com as pessoas que vendem o casamento. Meu marido é perfeito. Nossa, minha mulher é maravilhosa. Cuidado com isso, amados. Porque Deus não é o que Deus quis fazer. Um casal perfeito um para o outro. Não. Ninguém completa o outro. Não é para ser completado. Se você estiver procurando alguém que te complete, pare agora. Isso é carência, e carência é uma doença. Ninguém pode satisfazer você. Ninguém completa ninguém. Ninguém dá ao outro aquilo que só Deus pode dar. Tira as expectativas suas do outro. Nós somamos um com o outro. Os meus defeitos, os defeitos do Alisson, forjam Cristo em nós. As diferenças minhas com o Alisson fazem com que o ferro com ferro se afie. E isso que tem moldado Cristo em nós. Porque tem dias que eu quero torcer o pescocinho dele, tem dia que ele quer torcer o meu pescocinho. Né, amor? Para nós, mulheres, lidar com os meninos é muito difícil. Mas agora eu fico mais preocupada são com os homens, para lidar com a gente. Nós somos muito complicadas. Nem nós, às vezes, nos suportamos. Fala sério. Não é? Só que nós temos uma diferença muito grande. Nós sabemos lidar com a dor com muito mais coragem do que os homens. Os homens têm a maioria aqui é mulher. Os homens têm uma grande dificuldade de lidar com as verdades deles. Quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que não é só lá em casa que acontece isso. Quando eu falo para o Alisson assim, amor, não faz assim não, amor, olha o que você está fazendo. Isso está errado. Aí o que o Alisson faz na mesma hora? É uma coisa assim, na hora. Mas você faz assim, assim, assado. De uma outra coisa, outro assunto. Ele transfere para uma outra coisa. Ou seja, ele não quer lidar com aquela situação que é dele. Não, ele quer lidar com a minha de uma outra situação. Eu falei assim, amor, nós estamos tratando de você. Eu sou isso mesmo que você falou. Eu realmente faço isso. E eu assumo que eu faço isso. Os homens têm dificuldade com as verdades. Né? Eles têm dificuldade de lidar com as dores. Porque foi isso que Adão fez. A primeira dor que Adão sentiu foi a dor da verdade, de ter desobedecido a Deus, e a dor de estar nu. Pela primeira vez ele se viu, vê a natureza caída. E o que Adão fez? Se escondeu. Cozeu folhas de figueira, se escondeu atrás de um arbusto. Ele escondeu de quem? De Deus, dele mesmo e de Eva. Essa é a tendência nossa. Só que os homens são mais tendenciosos a isso. Eles têm dificuldade de encarar as verdades que precisam ser transformadas nele. Nós também fugimos menos, porque nós estamos mais acostumados com dor. Já sofremos dor desde a primeira menstruação. O homem, se gripar, ele cai de cama, não é? O homem não tem essa estrutura que Deus nos deu. Um precisa muito do outro, para um lar ser edificado. Como, por exemplo, se o Alisson chegar nervoso lá em casa, se eu estiver calma, como vai ficar a casa? Como vai ficar a minha casa, a nossa casa? Em paz. Agora, se o Alisson chegar nervoso, e se eu estiver nervosa, o que vai virar lá em casa? Guerra. Porque nós temos o poder de pacificar. Nós podemos tocar gente. Deus nos deu essa autoridade de tocar, de edificar. E gente de guerra não edifica a casa. Só gente de paz. E Deus nos mostra isso claramente na palavra dele. E só pacificadores são chamados de ruiós.
filhos maduros, filhos curados. Nós estamos falando de Adão, lá em Gênesis 3. Antes de Gênesis, abre comigo Romanos. Romanos, o capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, tem algo curioso. Em toda a epístola, o Espírito Santo é mencionado 23 vezes. Mas só no capítulo 8 são 16 vezes que o Espírito Santo é mencionado. Eu quero chamar a sua atenção para isto. Para aquilo que Deus quer que nós compreendamos nessa manhã. No capítulo 8, o verso 14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruiós, filhos maduros, filhos satisfeitos, filhos inteiros. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, medo, mas recebeste o espírito de adoção, de tecnon, criancinhas, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai querido. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos tecnon de Deus. E se somos tecnon, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura, da criação, anjos caídos, anjos celestiais, tudo que Deus criou, a ardente criação, aguarda a manifestação dos ruiós de Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez terem medo. Nós temos visto que muitas vezes essa falta de paz, pessoas irritadas, pessoas que não são serenas, não são tranquilas, não têm paz, tem muito a ver com medo. A irritação muitas vezes vem do medo, porque o medo de não controlar a situação, o medo de não dominar aquilo que está acontecendo. Quantas guerras acontecem muitas vezes, por exemplo, a gente está lidando muito com mães e pais de adolescentes rebeldes. A casa vira uma guerra, porque na verdade os pais estão cheios de medo. Medo de perder aquela menina, medo de perder aquele menino, e não consegue agir pelo Espírito Santo de Deus como um ruiós. A casa vira uma guerra. Estamos lidando muito com isso, né, amor? Muitas mães desesperadas, com meninas que querem ser dona do nariz delas, e não estão sabendo agir com esses filhos, porque falta o espírito de paz, falta a tranquilidade, falta a serenidade, falta pacificar com sabedoria e autoridade, e entender que vocês não são adolescentes, vocês são pais, não são amigos, são pais deles. Limites que nós retiramos, agora nós queremos colocar a força. Casa de guerra, muitas vezes por causa disso, medo. O medo causa irritação, o medo causa ira. E nós vamos ver, a primeira vez que se menciona sobre medo, está em Gênesis, a primeira vez que aparece a palavra medo, foi justamente com Adão.
no capítulo 3, no verso 10. Gênesis 3, verso 10. Obrigada, Raquel. Gênesis 3, verso 10. E ele disse: ouvi a voz soar no jardim e tive medo. Pais com medo são pais irritados. Pais irritados geram filhos raivosos. Caim, raivoso, nervoso. Na hora de oferecer a oferta ao Senhor, Caim ofereceu o que ele tinha da terra. Abel ofereceu o sacrifício de uma ovelha. Deus rejeitou a oferta de Caim e aprovou a oferta de Abel. Será que era só Abel que sabia que se agradaria a Deus ofertando um animal? Será que foi só Abel que ouviu dos pais que Deus matou um animal por causa do pecado deles e cobriu a vergonha deles com a pele daquele animal? Só há uma exegese para esse texto, amados: justificação por obras e justificação por fé. O sacrifício daquele animal lá no Éden já apontava para Cristo, o único que poderia nos cobrir com o sangue dele, cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado e nos perdoar. Foi a única forma de Deus aceitar Adão e Eva, foi cobrindo eles com aquele animal que provavelmente foi um cordeiro. E o sangue foi derramado como um sacrifício, porque sem remissão de sangue não há perdão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Caim também aprendeu isso, queridos. Os dois ouviram isso dos pais. Os pais contaram isso para eles. Depois da herança espiritual que nós podemos dar para os nossos filhos, que é a mais importante e incorruptível, eu falo que uma outra herança que é maravilhosa, tem sido deixada de lado, é contar para os nossos filhos a nossa história. Eu converso com adolescentes que não sabem por que o pai é matuto, não sabe dizer eu te amo, não abraça, por que a mãe é tão brava, tão nervosa, não gosta de ser tocada. Você vai ouvir a história dos pais, eles têm uma história. E os filhos estão ficando desesperados por falta de afeto. Mas um pai que muitas vezes foi criado com muita dureza, de uma forma às vezes até exagerada. Ou uma mãe que foi abusada lá atrás, não gosta de ser tocada de forma nenhuma. Pais que não estão curados ainda. Então a melhor coisa que podemos dar para os nossos filhos é a nossa história. Conte para eles a história de vocês. Eu cresci, o Ares cresceu ouvindo os nossos pais contarem as histórias. E olha, e eles repetem a mesma história, várias vezes. Porque há um princípio que nós aprendemos por repetição. E muitas vezes não queremos ouvir a história dos nossos pais, porque nós já ouvimos ela. Não, amar, ouça de novo. Você vai precisar dela. Como que seu pai fez para chegar até onde chegou, para te dar o sustento que você tem hoje, a educação que você tem hoje. Nós somos a geração de pais, a maioria de nós, né? A geração de pais que, ao invés de aproveitar a água e a criança, nós demos banho na criança, e ao invés de aproveitar a criança e jogar a sua água fora, porque tem coisas dos nossos pais que nós não podemos usar na educação dos nossos filhos. Ah, mas a minha época era assim, pai, mãe. Não é tudo que foi com você, que seu pai fez com você, que a sua mãe fez com você, que vai ser aplicado nos seus filhos. Nós somos sobreviventes, gente. Nós sobrevivemos, né? Nós somos a geração que sobreviveu a muitas coisas. E nós não temos raiva dos nossos pais, pelo contrário.
Nós somos ensinados a respeitá-los, porque o amor só vem depois que aprendemos a respeitar. E hoje os pais de hoje estão jogando a criança e a água fora, querendo o amor dos filhos. Não vou fazer o que meus pais fez comigo, vou fazer diferente com os meus filhos. O que está acontecendo? Criamos monstros, incompetentes para sofrer. Quando a gente sofria alguma frustração na nossa vida, a gente ia ouvir uma música, ia chorar. Hoje eles estão se cortando todo, tentando suicídio. Eles não suportam o sofrimento. Incompetentes. Nós somos resilientes. Nossos pais nos ensinaram a sofrer. Nossos pais permitiram que sofrêssemos. Queridos, deixe os seus filhos sentir dor. Dor é para ser vivida. Dor é para ser enfrentada. Dor não é para ser escondida. Ah, aconteceu isso, aconteceu. Filho, é isso mesmo, viver dói. Mas vai passar. Né? Até o metiolate mudou, o metiolate não dói mais. Estragaram uma geração. Não, que momentos deliciosos, né? Quando a gente ralava todo, e o pai tacava metiolate na gente. Gente, meu pai tacava Baygon na minha cabeça para matar os piolhos. De tanto piolho que tinha, era Baygon. E não morri, não. Matou, não. Os piolhos, não. E nem eu. Nós estamos lidando com uma geração fraca. Fraca. Mas se tem uma coisa que temos que deixar para os nossos filhos, é a nossa história. Ela tem que ser contada. As minhas filhas sabem por que eu fui rígida, principalmente com a mais velha. Fui muito rígida, porque eu sei quem eu fui na minha adolescência. Eu dei muito trabalho com meus pais. Eu afastei dos caminhos do Senhor. Então eu tinha todas as manhas que um adolescente pode ter. Não é à toa que Deus nos deu um ministério com adolescentes e jovens. Eu consigo olhar nos olhos e saber que está mentindo. Eu fui professora de escola dominical por 15 anos. Quando tinha show na minha cidade do Léo o quê, amor? Santana? Como é que é? Léo Santana? É isso mesmo. Uma vez teve um show do Léo Santana lá. E como eu já tinha feito isso muitas vezes com minha mãe, eu vou dormir na casa da minha tia. E ia mesmo, minha tia encobertava tudo. Eu e minha prima ia para os shows, para boates. Mãe achava que eu estava dormindo. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu estava lá na escola dominical. Mãe pensou que eu tinha dormido a noite toda na casa da minha prima. Estava exposta. Graças a Deus que a graça dele me guardou. Não caí em prostituição, em vício, em bebida. Meu negócio era dançar e curtir a noite. Mas doía, o pecado doía. Doía porque eu já havia sido regenerada. Desviado não tem lugar no mundo. É muita dor. A minha prima sentia nada. Ela não tinha nascido de novo. Tudo era festa. Mas para mim não. Eu lá pensando assim, Senhor, não volta agora não. Não volta agora não. De tanto medo que eu tinha. Até que não. Criança, imatura na fé. Um dia, eu pronta lá para dar aula de manhã, eu sabia que o show foi um dia antes, eu já olho assim, quem veio, quem não veio, quem não poderia estar lá, já sabia quem poderia ter ido para o show. Batata, a filha do pastor, não foi. Cheguei nos pais, na mesma hora, mãe, cadê fulana? Ah, está na casa de Beltrano. Confere. Por favor. Por quê? Só confere se realmente ela dormiu lá. Porque houve um show na cidade ontem. E alguma coisa me diz que algo aconteceu. Nossa, essa mãe ficou doida. Essa menina passou a noite toda na rua, bebendo. Queridos, nós não podemos fechar os nossos olhos. Então, a nossa história precisa ser contada. As minhas filhas sabiam por que eu era rígida com elas. Porque eu sabia muito bem como me enganar e mentir para papai e mamãe. Minhas filhas não conseguiram mentir para nós. Porque eu dei lugar para o Espírito Santo na minha casa. Não fechei os olhos. Ah, meu filho é perfeito. Não é não, mamãe. Nós estamos com a geração de filhos que nasceram na igreja e não são salvos. Que não tem consciência nenhuma de pecado. E não adianta você forçar eles
Por isso que temos que buscar esse ruiós de Deus, maturidade. E é só pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Temos que dar lugar ao Espírito de Deus para isso. Abel e Caim ouviram a história dos pais. Só que Abel não agradou a Deus, sabe por quê? Caim não agradou a Deus porque Caim escolheu, ele quis dar o melhor dele. Daquilo que ele tinha plantado, daquilo que ele tinha cultivado, daquilo que ele fez com as próprias mãos, o melhor dele. E a Bíblia diz que o melhor de nós é trapo de imundícia para Deus. Deus não quer o melhor de nós. Deus quer a nossa obediência. Deus quer um sacrifício vivo, que é a nossa vida em obediência e alinhado com a vontade dEle. Abel sabia o que agradaria a Deus, era o sacrifício de um animal, de um cordeiro, de uma ovelha. Abel entendeu o que agradaria a Deus e derramou o sangue pelos pecados dele e se apresentou diante de Deus como um pecador, que só diante daquele sangue ele sabia que ele seria remido dos seus pecados. Abel entendeu uma revelação que viria muito tempo depois, que o nosso sacrifício para Deus não é nada nosso. Sacrifício humano, fé humana, sabedoria humana, pregação humana, nada disso agrada a Deus. Nada disso toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é entendermos a revelação dEle, que Ele deu o seu Filho por nós. E a fé que o agrada é a fé que nos salva, é a fé que nos aproxima dEle, por quem Ele é e pelo que Ele já fez por nós, e não pelo que eu vou receber dEle. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu quero Deus, para ter de Deus o poder dEle, para resolver os meus problemas, nada me afasta mais de quem Ele é, como Pai. Nada afasta mais um pai de um filho do que o filho se aproximar do pai com amor interesseiro, um amor de negócios. Eu faço para o Senhor e o Senhor me faz por mim. Eu agrado o Senhor e no final do culto o Senhor vem e me agrada com aquilo que eu quero. Nada afasta mais nós de Deus do que essa fé, essa crença de querer somente o poder de Deus para realizar a nossa vontade. Fé não é para isso. Fé é para nos levar para Deus, para nos transformar. A fé é para nos transformar. A fé não é mais para nos salvar. O que nos salvou foi a graça. A fé agora não é mais para nós. A fé agora é para salvar o outro, através da transformação que o Espírito Santo está fazendo em nós. A fé agora é para que eu conheça quem Deus é, para que eu conheça o que Ele tem para a minha vida, para que eu saiba o que Ele quer e qual é a missão dEle para a sua vida. E a missão dEle na sua vida é te tornar um ruiós, um filho inteiro, maduro, nele, satisfeito. E no capítulo 3, onde acontece, no capítulo 4 de Gênesis, onde acontece esse sacrifício, que é a justificação por obras, Deus não aceita. Nós somos justificados pela fé daquilo que já foi feito, não somos nós que fazemos. O sacrifício foi feito. E a mesma graça que nos salva é a graça que vai nos transformar. Porque a maior evidência de que alguém foi salvo é a santidade dele. É a santificação dele. É ele lutar contra o pecado. É ele vencer as tentações. Foi isso que Deus falou aqui com Caim. Deus desce até os briguentos, sabia? Deus é longânimo. O que é longânimo? Ser bondoso com pessoas difíceis de tratar. E um dos elementos do fruto do Espírito Santo que está sendo em nós edificado é longanimidade. A nós também foi dado a mesma coisa. Nos tornar pessoas bondosas
para tratar com pessoas difíceis. Verso 5, capítulo 4. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Se bem fizertes, por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante, Caim? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui no hebraico, se bem fizeres ou se mal fizeres, quer dizer satisfeito. Você está satisfeito. Então, quando nós temos pessoas iradas, irritadas, que não têm paz, que promovem guerra, são pessoas insatisfeitas. Pessoas que ainda não são maduras. Isso é muito claro, queridos. Pessoas insatisfeitas são pessoas irritadas. Nada satisfaz uma pessoa imatura. Nada satisfaz. Essa alma só pode ser satisfeita em Deus. Caim não tinha satisfação em Deus. Abel tinha satisfação em Deus. Então, o procederes bem é ser satisfeito em Deus. Quando eu sou satisfeita em Deus, quando a minha alma sabe que Deus é tudo para ela, a minha alma encontra paz. Eu estou satisfeita. Eu estou me tornando e vou me tornar uma pessoa pacífica. Sabia que lá em 1 Pedro 3, acho que é 3:9, não tenho certeza, que tem um grande valor para Deus, é precioso para Deus as mulheres tranquilas e serenas? Deus considera muito mulheres tranquilas, serenas, mansas, domínio próprio, pacíficas. Há uma grande responsabilidade em nossas mãos, amados. Caim foi fruto de pais raivosos, irritados, insatisfeitos, porque aquele jardim perfeito e a presença de Deus para eles todos os dias não saciou a alma deles. Adão não trocou Deus pelo diabo. Adão não trocou Deus pela serpente. Adão não trocou Deus pelo fruto. Adão trocou Deus por ele mesmo. A essência da idolatria está dentro de nós. Adão acreditou que, comendo o fruto, ele teria domínio e autodomínio, teria controle da sua própria vida. Ele seria como Deus. Ele não precisaria mais de Deus. Seria independente. Somos nós. A coisa mais difícil de entregar para Deus, a coisa mais difícil de morrer em nós, é o controle da nossa vida. Como foi o testemunho do Ariston. Para Deus tirar do Ariston a segurança que ele ainda tinha no trabalho, no fruto do trabalho, no dinheiro. A síndrome do pânico foi o mecanismo que Deus usou. Por quê? Porque a síndrome do pânico tira todo o controle do ser humano. Ele acha que vai morrer. Ele vai para o hospital e entra com um infarto. Ele é tratado como um infartante. Isso me falei a palavra certa? Infartante? Infartado. Por quê? É isso que a síndrome do pânico faz. A pessoa não tem controle. É o que Deus quer nos ensinar. Quer que nós percamos o controle e a toda a nossa força em nós, para que Ele possa aperfeiçoar o amor dEle. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo que nos tira a paz. O medo do amanhã. O medo que nos traz a ansiedade. O medo nos faz ser irritados, nervosos, raivosos, insatisfeitos. Porque eu ainda não consegui descansar na paternidade do meu Deus. Quanto menos eu conheço o Pai, mais ansioso eu fico. Quanto mais eu me relaciono com Deus como meu Pai, mais pacífico e mais maduro e satisfeito eu vou me tornando. Porque a ansiedade, ela é aplacada
pelo conhecimento de quem Deus é. E nós aprendemos a descansar nele no dia de hoje, entendendo que é o dia de hoje que Ele nos deu. Nós não temos o amanhã. Por que vamos ter medo do amanhã, se nem existe o amanhã? O Senhor nos ensinou e nos deu uma ordem para vencer o mal de hoje. Pode ficar tranquilo que Jesus falou que o mal de amanhã vai vir. Pode ficar tranquilo, se preocupar com o mal de amanhã não, ele vai vir. Mas Ele quer te ensinar a ser especialista em vencer o dia mal de hoje. Porque quanto nós mais preocupamos com amanhã, o mal de hoje nos vence. Aí nós vamos chegar a uma exaustão, um estresse crônico, uma crise de ansiedade terrível, as doenças emocionais, né, que estão à porta. Tudo isso, amados, tem que ser trabalhado em nós. É tudo que o Espírito Santo está fazendo para nos curar, nos tornar ruiós. Ruiós é inteiro, satisfeito. Eu só posso ser feliz se eu for satisfeito. Eu só vou ter paz se Cristo for tudo para mim. Enquanto Cristo não for suficiente para a sua vida, enquanto você achar que precisa acontecer mais alguma coisa para que você se realize, para que você seja feliz, você vai ser uma pessoa imatura, criança, bebezinha, insatisfeita. E vai gerar o que na sua casa? Guerra. Porque nada vai te satisfazer. Você vai se irritar com tudo. E nós estamos diante disso todo dia, né? Maridos nervosos, mulheres rixosas, filhos desobedientes, amigos que nos traem, que nos frustram. Como nós vamos lidar com isso? Só se o Espírito Santo estiver em nós. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Está fazendo na minha vida, está fazendo na sua vida. O que Ele fala aqui para Caim? Se você for satisfeito, Caim, eu te aprovo. Se eu for tudo para você, Caim, se você entender que eu sou suficiente para a tua vida, se você entender que aquilo que o melhor seu eu não quero, que o melhor seu é trapo de imundícia, que eu já fiz tudo, que eu já tenho tudo, que é eu que sou o abençoador, enquanto você entender que eu não sou o abençoador para te dar aquilo que você quer, mas eu já te abençoei para que você ofereça daquilo que eu te dei. A palavra de Deus fala que nós somos abençoadores, irmãos. Por quê? Porque nós somos abençoados, já fomos abençoados em toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Hebreus vai dizer que quanto mais eu me aproximo de Deus por quem Ele é, não pelo poder que Ele tem, quanto mais eu conheço a Deus e me aproximo por quem Ele é, como que eu aproximo dEle? Com uma fé de relacionamento. É isso que o autor da carta está escrevendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Capítulo 11 de Hebreus. Porque aqueles que creem em Deus, é necessário que eles se aproximem de quem Deus é. E Deus é abençoador daqueles que o buscam. Ele já abençoou. Então, quanto mais eu aproximo de Deus, por quem Ele é, mais o meu relacionamento vai me tornando parecido com Ele. E a palavra diz que Ele é o quê? Abençoador. Quem Ele quer nos tornar, então? Abençoadores, os nossos irmãos. Só que o evangelho que está sendo ensinado é buscar a Deus com essa crença de fazer muito para Ele, de dar o melhor seu. Foi o que Caim fez. Ser justificado pelas obras que faz, a fim de que no final o abençoador venha e te abençoe. Ele não entendeu que a proximidade que a fé nos leva a ter com Deus é de relacionamento íntimo, para nos tornar parecido com Ele, e não para receber coisas, porque dádiva e benefícios Ele tem para nos dar. Agora, bênçãos é quem nós vamos nos tornando nele. Abençoadores é o que a bênção de Deus faz em nós. Bênção é quem nós nos tornamos, não aquilo que temos. Nós, por prática, por hábito, né, por jargão, nós estamos sempre falando isso. Orar para Deus te abençoar com esse emprego, orar para Deus abençoar. Mas é hábito.
Mas eu quero que vocês entendam que bênção é aquilo que Deus já fez. Lá no jardim, Ele disse para o homem, Ele abençoou o homem. Ele abençoou com tudo. Ele deu tudo para o homem, ele já foi abençoado. E deu a ordem para o homem, abençoado fazer o quê? Seja. Então, bênção não é ter, é ser. Depois que Deus abençoou o homem, Ele deu uma ordem, seja. A ordem nossa é a mesma. Abençoados, nós temos que ser na vida do outro. Eu só posso amar a Deus no outro. Eu só sirvo a Deus no outro. Amou o próximo, cumpriu a lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, cumpriu a lei, amou o próximo. Então, aí ele fala assim: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está dizendo aqui? Que nós podemos controlar a ira. Nós podemos controlar os nossos desejos. Nós podemos controlar a nossa carne. Se o Espírito Santo estiver em nós, nós podemos vencer as tentações. O escape é saber que eu posso dizer não para o pecado que vai me afastar de Deus, vai tirar minha comunhão com Deus. Foi isso que Deus estava falando aqui para Caim. Caim, você pode controlar a sua ira, Caim. Está diante de você. Mas a insatisfação de Caim engoliu ele matou Abel. Como ele não podia matar a Deus, ele matou Abel. A pessoa insatisfeita, ele é assim, ela se revolta com Deus rapidamente. Coloca tanta expectativa em Deus. Gente, expectativa não é para colocar em ninguém, em nada e nem em Deus. Expectativa vem das nossas ansiedades. Expectativa vem do nosso ventre, daquilo que queremos. Expectativa é aquilo que ansiamos que vamos receber. Expectativa faz mal. O que Deus nos ensina desde Gênesis é termos perspectiva segura em saber que Ele já providenciou tudo. Desde a criação, Ele já providenciou tudo. E qual foi a ordem que Deus fez? Qual a criação? A ordem da criação é a mesma que Darwin usou para o evolucionismo. Foi criado primeiro os organismos. Foi criado primeiro as plantas. Foi criado primeiro as coisas. Foi criado primeiro o alimento. Depois a fome. E se fosse o inverso? Se a fome fosse criada primeiro? Nós estamos buscando a Deus assim, pela fome. A nossa expectativa é tão grande que nós vamos em Deus pela fome. Nós não entendemos até agora que Deus criou o alimento antes. Na perspectiva segura, eu posso descansar que meu Pai já providenciou o alimento antes da fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele já me deu tudo. Eu tenho tudo em Cristo Jesus. Aquilo que me falta é porque eu não preciso. E Ele prometeu suprir necessidades. Se há uma necessidade na minha vida que não foi suprida ainda, porque não é para ser. Ele está treinando você com ela. Ele está moldando o seu caráter com ela. Está te ensinando. Está forjando você a conhecê-lo. Tem ateus cientistas convertendo só para parar para analisar isso. Que se houve provisão, se o alimento veio antes da fome, gente, não foi um acidente, não foi um Big Bang. Se houve provisão, para depois vir os animais, vir os homens, vir o homem, é porque houve um provedor. Então há uma mente inteligente, é isso que estou chegando à conclusão. Há uma mente inteligente no universo, isso está escrito aqui em Gênesis. Deus nos deu tudo. Mas a insatisfação é um perigo, queridos. A carência de colocar expectativa no outro, em Deus, esperar que Deus resolva tudo. Deus não está se importando em resolver seus problemas. Porque problemas existem, vão existir sempre. Ele pode resolver. Ele pode operar o milagre agora. Mas Ele quer resolver você.
Ele quer me resolver. Ele quer nos transformar em ruiós. Porque um filho maduro é um filho satisfeito. E um filho satisfeito é um apóstolo Paulo que entendeu. Eu já aprendi a ser contente. Olha um ruiós aí. Eu aprendi, eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Que eu aprendi de todas as formas, de todas as maneiras. A ter fome, a ter fartura, a ter abundância, a ter necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse patamar que Deus quer nos levar. Porque enquanto a gente for criança, a gente só quer o benefício. A gente só quer o benefício, a gente não cresce. Um jardim perfeito, gente. Talvez tem gente que acha que precisa de uma igreja, né? Talvez uma igreja melhor, uma igreja maior, uma igreja assim, assada. Gente, aquela igreja era perfeita, só tinha 2 membros. Adão e Eva. O pastor era forte, não é fraco não, é próprio Deus. E tinha culto todo dia, né, pastor Rogério? Tinha culto todo dia. Mas Satanás estava lá também, né, pastor Cristiano? Tem gente que acha que Satanás não entra na igreja, não. Ou se não entra, usa o pregador, usa o louvor, e fala em línguas, opera milagres. Nós estamos com uma igreja lotada de tecnon. Facinho para ele. De criancinhas, bebezinhos que só querem o peito, só o benefício, só o leite. Então é fácil de enganar. Então Adão, com tudo que ele tinha, ele deu as costas para Deus. Adão somos nós. Qualquer um de nós ali faria o mesmo. Qualquer um de nós. Não pense que você faria diferente. Não precisa brigar com Eva nem com Adão, não, porque é a nossa natureza. Deus não criou robô. Criou gente que podia escolher entre servi-lo ou não. E Adão quis o controle da vida dele. Ele quis ser independente. Aí está a essência da nossa idolatria. Nós estamos com um país, com uma nação cheia de deuses. Tem Deus para tudo. O que eram os deuses das outras nações que Deus ensinou tanto em Israel para não se contaminar com eles? Os deuses era a força do pensamento coletivo de uma nação que criava um Deus, fazia aquela imagem, aí começava a idolatria. O que é idolatria? Culto ao ídolo. Então, para o que eles faziam isso? Eles precisavam de chuva para a agricultura. Então, eles criaram o Deus da chuva. Então eles sacrificavam para o Deus da chuva, davam o melhor deles para o Deus da chuva, para que no final o Deus da chuva viesse e agradasse eles. Por isso que Deus teve que confrontar o Egito com aquelas 10 pragas, porque significava os deuses deles. Os deuses deles foram envergonhados, porque não eram deuses. Só há um Deus, só há um Senhor, de eternidade a eternidade, há um só Deus. E Ele é para sempre, Ele é Deus. Mas foi isso que Satanás fez dentro das igrejas. Pessoas criaram deuses, Deus da cura. Agora vai ser a campanha dos milagres. Nós vamos agora sacrificar para o Deus da cura. Nós vamos dar... Isso é muito forte, irmãos. Se a palavra estiver ofendendo vocês, essa palavra já me ofendeu muito. Eu sacrifiquei muito para o Deus da cura. Fiz muito para o Deus da cura me curar. Eu não sabia que Ele era meu Pai. Eu criei um Deus para me curar. Mas é isso que o evangelho falso ensina. Nós somos uma nação de muitos deuses. Nós estamos sob o juízo de Deus. E o juízo de Deus, sabe o que é para nós? Cegueira espiritual. Se você está ouvindo essa palavra e ela está entrando, não está só arranhando, mas está entrando, é porque o Espírito Santo já abriu seus olhos. A maior alegria minha, pastor Cristiano, é estar aqui sabendo que um dia o pastor Rogério e a Edilane estiveram lá em Nova Era e ouviram essa palavra. E esse evangelho queimou no coração deles. Porque na maioria das igrejas, Deus nos leva escondido, agente secreto. Deus usa o nosso testemunho do câncer. A pessoa acha que eu estou curada, que eu estou viva há 16 anos.
Eles fazem até cartazes, Edilane, coloca nas publicações no Facebook, assim, explosão de milagres, curada de 3 cânceres no cérebro. Aí eu deixo, vamos embora, vamos pregar. Então, a maioria das vezes, Deus vai nos levar assim, através de uma história. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Porque só há uma cura, e através da mensagem da cruz. É só a cura em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Na cruz nós fomos perdoados, justificados, regenerados, nós somos salvos. É na cruz que nós somos transformados, é na cruz que o Espírito foi derramado, é na cruz que Ele deu o seu Espírito que clama Abba Pai, e deu para nós o mesmo Espírito que nos deu hoje a autoridade de chamarmos o nosso Deus de Pai. Tudo aconteceu na cruz. A nossa paternidade está naquilo que Jesus fez. Ele entregou ao Pai muitos filhos. Foi através do sangue dele derramado. Jesus não morreu na cruz para curar nossas enfermidades. Ele não morreu na cruz para curar nossas doenças. Quando a palavra de Deus fala que Ele levou sobre Ele, Ele estava curando a sogra de Pedro, mas um monte de enfermo naquele dia. Aí lá está escrito assim: e isso se cumpre aquilo que foi dito pelo profeta, que onde Ele passou, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, aonde Ele passou, aqueles que Ele quis curar, foi curado. Mas na cruz Ele morreu por nossas transgressões. Nosso pecado era grave. Somente um filho de Deus, um justo, um santo, poderia morrer pelos injustos. Somente o sangue de um Deus, um santo, poderia nos cobrir a nossa vergonha. Isso se chama justificação. As nossas vestes de transgressões, de transgressão, foi tirada de nós. As vestes de justiça dele foi tirada dele. Houve uma troca. As nossas vestes de transgressão estavam sobre ele. A ira de Deus estava sobre ele, para não vir sobre nós. Deus derramou-lhe sobre ele. Ele tomou todo o cálice da ira. E as vestes de justiça dele está sobre nós. Quando o Pai nos olha, Ele vê o sacrifício do Filho. É por isso que nós não somos consumidos. É por causa do sangue de Jesus. Isso é justificação. Ele nos justificou. Não adiantava só perdoar. Como um Deus justo, porque só prega o Deus amor, né? Ah, Deus é amor. Não, Deus é justo também. A justiça também é um atributo dele. O Evangelho tem que ser pregado por um todo. Por um todo. Como um Deus justo poderia perdoar o transgressor sem puni-lo? Ele nos amou tanto que, para não nos punir, Ele puniu o filho dele. Aquele cutelo que ia descer sobre Isaac, e Deus bradou, desceu sobre o filho. Foi a única forma de sermos reconciliados com Ele, queridos. Não havia outro jeito. Jesus não é uma providência tardia para resolver o problema lá do paraíso, ou da arca de Noé que não deu certo, do dilúvio, ou do povo que morreu no deserto, ou de tudo. Não, Jesus, a história só é para nos mostrar uma coisa: que nós não precisamos de uma nova oportunidade. Deus deu a história, parece que Deus errou, né? Parece que Deus vai dando oportunidade para o homem desde o começo, né? Deu errado lá no céu com Lúcifer, aí Deus cria o homem, dá uma oportunidade para o homem vai dar as costas para Deus, aí Deus agora levanta Noé para construir aquela arca, dá oportunidade para Noé, coloca ali a família de Noé. Na primeira oportunidade que Noé tem, ele toma um pileque, fica bêbado, aí deu errado de novo, né? Não, então tá bom, então o homem está precisando de uma lei, e eu vou escrever essa lei com meus próprios dedos, é com o meu dedo, aí agora vai dar certo. Deu a lei para o homem, e o homem deu as costas para Deus. A história é para nos mostrar que nós não precisamos de uma oportunidade. A história é para nos mostrar que tudo que fizermos vai dar errado. Cristo veio para nos mostrar que Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade.
Deus está nos mostrando através da história que aquilo que começa sem Ele, termina sem Ele. O que começa nele, termina nele. Que possamos voltar aonde caímos, nos arrepender e confessar ao Senhor. Lembrar onde foi. Você não precisa de uma nova igreja, não é de uma nova família. Você não precisa de outras coisas para dar certo na tua vida. Você precisa entender só uma coisa: Cristo é suficiente para a sua vida. Somente nele, que todo o espírito de temor vai nos libertar, nós seremos libertos. Nós somos livres, não vos voltei a meter-vos debaixo de um jugo de servidão. Um jugo de servidão que traz medo, porque a religiosidade faz isso. Religiosidade traz medo, traz culpa. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se eu fizer, Deus vai me castigar. Medo, culpa e ganância. Eu vou fazer para ter de volta. Eu vou dar para receber. Isso que a religiosidade faz. A história nos mostra que em Cristo nós vamos ser bem-sucedidos. Se bem fizerdes, se fores satisfeitos, aí você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Aí nós vamos ser esses filhos ruiosos. Nós vamos deixar de ser a criança, o bebê. Indo já para o encerramento, vai cantar um novo amor. Só encerrar aqui. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, né? Da ovelha. E Davi faz esse salmo totalmente na figura da ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz dormir em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. A gente tem que parar aí para ver uma coisa. A gente tem que ver com o olhar de um pastor do campo ali com a ovelha. Quem dorme no pasto, em cima do pasto, é a ovelha bebê. É a criancinha. Dormir me faz em verdes pastos. Quem dorme em cima da comida, gente? Quem é que dorme em cima da comida? O neném. Ele está no peito da mãe, ele mama e dorme. Aí a mãe acha que ele ama ela. Ele ama o leite. Eu fiquei tão triste quando descobri isso, gente. O bebê, ele não entende a relação. Ele não entende o relacionamento. Ele entende o benefício. Vocês estão entendendo? Ele só quer o peito. E o que tem dentro dele. Quem tiver por trás ali não interessa. Qualquer mãe. Ele não entende a relação. Por isso que o pastor, ele vai levar essa ovelhinha do pasto para o vale da sombra da morte. O que transforma tecnó em ruiós? Nós lemos aqui em Romanos o sofrimento. Depois do sofrimento, depois das aflições, nós vamos ser os ruiós que a criatura está gemendo para conhecer. A oferta de Deus para este mundo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. É os ruiós de Deus. Mas ainda há muitos tecnó no peito. Não entendeu a relação com Deus. Na verdade, não querem relacionamento com Deus. Querem o peito. Querem o leite. E vão dar o melhor deles para conseguir o que querem. Saia desse evangelho. Se você está nele. Nós recebemos isso por herança dos Estados Unidos, queridos. Acho que quase ninguém escapou disso. O evangelho humanista. O homem no centro. E Deus trabalhando para ele. Que sejamos libertos. São fortalezas da nossa mente. Deus quer nos tirar do peito. Deus quer nos levar para o frigorífico. Nos passar pelo vale da sombra da morte. E lá nós vamos temer nada. Porque Ele está conosco. A vara dele e o cajado é o nosso consolo. Nada nos falta. O que Paulo entendeu foi isso, que os filhos de Deus não vão ter curiosidade com nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar tristeza, não vai faltar angústia, não vai faltar aflição, não vai faltar falta de dinheiro, não vai faltar doença, não vai faltar desemprego, perdas de entes queridos.
tragédias, não vai faltar nada, porque o Senhor está nos transformando. Amém. Um filho satisfeito, contente, que aprendeu a passar por tudo, porque ele pode todas as coisas em Cristo. Só que essa ovelha termina no Salmo e a gente não percebeu isso. Davi está falando que preparas uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a justiça e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. Queridos, nós estamos falando ovelha. Tem gente que acha que Deus está preparando uma mesa ali, você no palco, aquele que te traiu, aquele que te apunhalou pelas costas ali na plateia, te vendo crescer, te vendo ser exaltado, e o outro lá sendo humilhado. Que evangelho é esse? O evangelho nos manda amar os nossos inimigos, servir os nossos inimigos, dar outra face, sofrer o dano. Nós vamos começar tequinon, dormindo no pasto. Todos que chegam na presença de Cristo chegam tequinon. Nós lemos isso. Mas vai terminar um ruiós. A ovelha termina na mesa. Quem está sendo servido no banquete é a ovelha. Ela é a comida. Vocês estão entendendo? E Deus rega com azeite ainda para ficar mais gostoso, para você entregar com amor, porque foi isso que Jesus fez naquela mesa. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Quem é o corpo de Cristo? Nós somos a oferta de Deus para este mundo, queridos. Amém? Pode cantar. Amém. Pode ficar sentado mesmo, meus irmãos. Só falando aqui no meu parecer aqui, esse entendimento que Paulo teve do Evangelho é tremendo. Quando a gente consegue entender que está um Deus no controle de tudo, é tremendo. Porque ontem eu estava conversando com a Raquel. Rapaz, o seu nome, vou ter que botar um apelido para você. Como é que é? Jusceli, é. A gente que está na presença do Senhor, porque hoje tem uma geração de pastores que são coach e são preparados para animar a plateia, é para entreter o povo, e esquecem de colocar as fraquezas deles. O que eu mais admiro em Paulo é que Paulo sempre passou a fraqueza dele. Ou seja, tem dia que eu acordo lá em casa amando a Deus, dá vontade até de voar. Tem dia que eu acordo e parece que Deus me abandonou, e eu fico o dia inteiro assim, mas eu sei que Ele está do meu lado. Tem dia que eu acordo com vontade de pecar, e aquilo fica me perturbando o dia inteiro, mas eu sei que vai passar. Sabe? Quando a palavra de Deus fala resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque quanto mais você vai resistir no homem que está dentro de você, mais a sua mente vai se fortalecendo e mais você vai sendo transformado. Então é mais de Deus dentro da gente e menos da gente. Tá bom? Vamos cantar esse louvor. Quem souber, canta comigo.